Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre algo que tem sido muito comum nesses tempos que estamos vivendo, sobre o medo, né? Sobre essa sensação, esse sentimento que tem estado no coração de muitas pessoas devido, né, a esse momento de pandemia. A gente sabe que é normal ao ser humano sentir medo, né? Sentir aquela preocupação por algo. E o medo, até certo ponto, ele é bom, porque nos leva a ter cautela, nos leva a ter uma prudência e a pensarmos antes de avaliarmos o risco. Mas o medo em excesso, ele também é prejudicial, pois ele nos tira a coragem de realmente vivermos, ele nos impede de realizarmos muitas coisas e muitas vezes na área espiritual ele nos leva a desconfiarmos, né? A falta de fé, a duvidarmos das promessas de Deus. O medo em excesso, quando ele nos domina, ele nos torna inoperantes, né? Ele nos deixa inertes, nos deixa parados em relação a atitudes que muitas vezes nós poderíamos tomar, mas não tomamos por conta de medo. Então tem essas duas faces, o medo em sua natureza normal, que nos dá a cautela, nos torna apreensível, e o medo em excesso, que nos imobiliza, que nos dá aquela sensação realmente pesada. E é sobre esse tipo de medo que eu gostaria de falar, o que a Bíblia ensina sobre isso, né? A palavra de Deus tem várias passagens, né? Se a gente analisarmos, vários homens de Deus sentiram medo. Por exemplo, um dos casos bem comum era Gideão, né? Que às vezes a gente exalta a coragem de Gideão de lutar ali com apenas 300 homens na batalha, mas Gideão foi um homem que teve medo, e por conta do medo ele faz várias provas, né? Ele pede a Deus que prove ali que Deus está com ele, molhe lá aquele pedaço lá com água, né? Então ele vai até o arraial para ver se era assim mesmo. Então ele faz uma série de tentativas para apreensivo com o medo, mas ele triunfa sobre o medo. Outro exemplo claro de medo é o povo de Israel na hora de enfrentar o gigante Golias. Nenhum daqueles homens do exército peritos teve coragem de enfrentar os gigantes. Foi preciso alguém, um pastor de ovelhas que não era guerreiro, que não era soldado, que não tinha essa experiência de combate e era muito novo, desafiar esse gigante, né? Então a gente vê que o medo ele vai lidando com todos os seres humanos e alguns vão sendo vencidos, outros vão vencendo. E eu gostaria de ler algumas passagens da Bíblia a respeito sobre o medo. Primeiro, eu gostaria de ler 1 João 4,18, onde diz: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor, ou seja, esse medo em excesso, né? O medo que domina. Então isso não é bom, isso não faz bem para o nosso espírito, para o nosso emocional. A gente precisa realmente triunfar sobre medo. Olha o que o salmista escreve também. Salmo 3, 6. Não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor, né? Ou seja, por quê? Porque Deus estava aguardando ele. Então ele não temia o exército, porque ele sabia que Deus estava com ele, que Deus era quem concedia a vitória para ele. No Salmo 56,4 ele diz: em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Ou seja, vemos que para triunfar o medo, o salmista coloca a sua confiança em Deus. Ou seja, a nossa fé tem que estar alicerçada em Deus, porque ela é o ingrediente que vai nos ajudar a ter o medo. Lembra o que é o medo? O medo é dúvida. O medo é quando você fica preocupado com algo que te mobiliza. A fé é o contrário. A fé, ela te impulsiona, ela te mostra uma convicção. Na fé não existe dúvida, no medo existe dúvida. Na fé não existe dúvida. No medo existe, você fica receoso. Na fé você é ousado. Na fé você avança, no medo você recua. Então nós vemos essa diferença.
E aqui ele coloca a sua confiança em Deus. Em Deus eu coloco a minha confiança. Por isso eu não tenho medo. Salmo 112, 8 diz: o seu coração está bem firmado, ele não terá medo, até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus adversários. Isso fala sobre um homem que confia no Senhor, né? Tem um coração firmado, ele não sente medo, né? Ele encara os desafios. Né? Isso aqui não estamos falando de imprudência, estamos falando do medo excessivo. Segunda Crônicas 23 conta uma história tremenda. O rei Josafá, né, o rei de Judá, ele estava ali governando quando uma multidão, um exército inimigo, se levanta contra ele e seu povo. O seu exército era menor e ele não tinha condições de vencer numericamente, né? Não tinha recursos para vencer. E o que a Bíblia narra sobre ele? Então Jeosafá teve medo, olha só, e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Ele sentiu medo, normal de todo ser humano, mas o que ele fez? Ele busca a resposta em Deus. Ele vai para aquele que pode fortalecer ele, para aquele que tem a resposta, aquele que tem a solução. E assim, Deus faz uma obra tremenda na vida do rei Josafá em todo o seu reino, e eles vencem ali milagrosamente com a mão de Deus atuando sobre a vida dele, né? Ou seja, mais uma vez a fé atuando para vencer o medo. Salmo 27:3 diz: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei o quê? A minha confiança. Em quem? Em Deus. Novamente, confiança em Deus, a fé em Deus é o que nos faz triunfar sobre o medo. E Salmo 91, 5, né, o tão conhecido, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele diz, olha o que diz no versículo 5: não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, né? Ou seja, aquele que está guardado por Deus. Por quê? Porque Deus é realmente escudo, Deus é fortaleza, Deus é refúgio, Deus é o nosso Pai, e Ele tem cuidado de nós. Não cai um fio da nossa cabeça sem a permissão dele. A nossa vida está nas mãos dele. E o que eu estou falando isso? Não estou falando para a gente cometer imprudência, né? Existe, como eu falei, o medo que nos leva a ter cautela, que nos leva a ter prudência, que nos leva a raciocinar e analisarmos os riscos que podem ser evitados. E estou falando do medo excessivo, o medo que nos paralisa, o medo que nos leva a perder a fé, o medo que nos leva a duvidar de Deus. Contra esse medo que nós devemos triunfar através da confiança em Deus, através de sua palavra. Então, eu sei que as notícias são muito ruins, a maioria das pessoas estão com medo. Eu imagino que as pessoas que sofrem de ansiedade, as pessoas que têm síndrome de pânico, né, crise de ansiedade, depressão, as pessoas que estão em zona de risco estão sentindo medo, mas eu quero dizer algo: coloque a sua confiança em Deus. A nossa vida está na mão dele, né? Então realmente nós precisamos nos apegar com Deus, vencer o medo através da nossa fé no Filho de Deus. E há algo tremendo que a palavra de Deus diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo. E quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, novamente, a nossa fé nos leva a triunfar sobre o medo. A nossa confiança em Deus e na sua palavra, na sua promessa sobre o que ele diz. Olha o que ele, para encerrar o salmista, ele é tão convicto em Deus, na presença dele, que no Salmo 23 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, é a presença de Deus que nos tira todo medo. É a sua palavra que nos leva a triunfar sobre o medo. E é nessa confiança que nós vamos vivendo, vamos vencendo todos os dias. Que Deus possa falar ao seu coração nesse dia. Que essa palavra possa encontrar morada. E que se você está sentindo realmente esse medo excessivo, se algo está imobilizando a sua fé, comece a buscar a Deus, comece a confiar nele. Porque aí sim, você triunfará sobre esse medo e verá grandes coisas acontecendo na sua vida. Deus vos abençoe e um grande abraço.